Olá amigos! A modesta linha de unidades de potência começa com um motor de 4 cilindros de 2,7 litros com 188 cavalos de vapor de potência. Um ARFE. Em termos de características dinâmicas, o V6 de 3,5 litros, naturalmente aspirado, 2 GRF, 277 cavalos de vapor, é muito preferível. O mecanismo de distribuição de gás de ambos os motores é acionado por uma corrente. Vai durar pelo menos 250 a 300 mil kpm. Todos os motores receberam um sistema proprietário de distribuição de válvulas variável dual VVTi para válvulas de admissão e escape. Infelizmente, perto de 100 mil km, o pino de travamento da embreagem VVTi se desgasta e aparece ruído. A princípio, somente após a partida do motor frio, e depois de um tempo o som característico, não para mesmo após o aquecimento. Mais tarde o acoplamento foi modificado, mas a parte modernizada um dia começa a fazer barulho novamente. Nos carros de 2009-2010, o elemento de borracha do tubo de óleo do sistema VVTi vazava frequentemente. Mais tarde, ele ganhou vida ao ser feito inteiramente de metal. Após 100 a 150 mil kpm, o radiador do sistema de refrigeração começa a vazar de vez em quando. As versões básicas com unidade de 2,7 litros, RX270, têm tração única, com eixo dianteiro motriz. Apenas o RX350 tinha tração integral. O sistema de tração integral do PX funciona muito bem. Mas a sua principal tarefa é garantir a segurança em estradas molhadas e com neve, e não superar terrenos lamacentos. As rodas traseiras são conectadas quando as rodas dianteiras escorregam usando a embreagem eletromagnética JTEKT. O sistema de tração integral não causa problemas. Os motores são acoplados a uma transmissão automática AESIN U660E, F de 6 velocidades. A máquina é muito confiável, praticamente não há avarias. Com a renovação regular do óleo, a cada 60 mil km, a transmissão automática tem garantia de durabilidade de mais de 300 mil km. Também vale a pena considerar a versão híbrida do RX 450 horas. Ele usa a tecnologia Hybrid Synergy Drive, desenvolvida pela Toyota. O sistema inclui um V6 de 3,5 litros, 2 motores elétricos, um para cada eixo, uma caixa de câmbio planetária continuamente variável e uma potente bateria de alta tensão. A potência total dos dois motores elétricos, dianteiro e traseiro, é de 183 kW, 249 cavalos de vapor, e o torque máximo é de 335 Nm. No entanto, as características de potência do motor de combustão interna, 245 cavalos de vapor, e do motor elétrico não podem ser simplesmente resumidas. Os proprietários de versões híbridas do RX irão apreciar a principal vantagem: silêncio. No início do movimento, os motores elétricos dianteiro e traseiro são acionados. À medida que a velocidade aumenta e as baterias se esgotam, o motor a gasolina entra em ação. O motor principal é um 2GRFX aspirado, 245 cavalos de vapor. É análogo ao 2GRF, mas opera no ciclo Atkinson, tem menor taxa de compressão. Eles são caracterizados por problemas comuns, incluindo o ruído da embreagem do sistema VVTi. Além disso, nos híbridos de 2009-2010, o trocador de calor EGR frequentemente queimava. Também ocorreram erros indicando mau funcionamento do sensor de oxigênio instalado após o catalisador. Mais tarde, a Toyota admitiu que o defeito era mau contato nos fios do conector. O sensor defeituoso foi substituído dentro da garantia. Quando as rodas dianteiras escorregam, as rodas traseiras são acionadas por um segundo motor elétrico. Uma caixa de câmbio planetária continuamente variável, que funciona segundo o princípio de um variador, é responsável por transmitir o torque ao RX 450 horas. Não há problemas com isso. A reserva de energia é armazenada em uma enorme bateria de tração localizada sob os bancos da segunda fila. Até 200 a 300 mil kpm não há necessidade de se preocupar com isso. Em caso de falha, os artesãos, mesmo no RO 400H anterior, aprenderam a restaurar a funcionalidade da bateria substituindo as células defeituosas, pacotes de blocos. As versões europeias poderiam ser equipadas com suspensão pneumática com capacidade de alterar a distância ao solo. Todos os outros carros tinham suspensão convencional, sobre molas. Ela é um pouco mais difícil. O eixo dianteiro tem suportes MACPR-100 e o eixo traseiro tem braços duplos. Vale ressaltar que o pesado RX, mais de 2 toneladas, não gosta de manobras bruscas em altas velocidades.
Os amortecedores dianteiros são os primeiros a ceder na suspensão. Eles começam a vazar após 50 a 100 mil km. Por 100 a 150 mil quilometragem é a vez dos amortecedores traseiros e do bloco silencioso traseiro da alavanca dianteira. Na mesma época, é necessário trocar o bloco silencioso dianteiro do braço articulado da suspensão traseira. Ao mesmo tempo, ele costuma sofrer de rangidos muito antes de sua morte. Com o tempo, os parafusos de cambagem da suspensão traseira ficam azedos. Após 100 a 200 mil km, os rolamentos das rodas também são abandonados. O dianteiro é substituído separadamente e o traseiro é montado com o cubo. Um dos defeitos desagradáveis é um som de batida no mecanismo de direção. Os motivos são vários: desgaste da engrenagem plástica da caixa do amplificador, quebra da mola do rolamento sem fim do acionamento elétrico ou desgaste do eixo intermediário da coluna de direção, o menos comum. Os carros de 2009-2010 são mais suscetíveis a falhas. No entanto, também há reclamações entre os proprietários de RXS mais jovens. Felizmente, o problema não afeta a segurança. Os freios precisam de cuidados regulares, manutenção, caso contrário, eles irão azedar posteriormente. O corpo não está sujeito à corrosão. Porém, após 3 a 5 anos, muitos proprietários notaram o aparecimento de manchas vermelhas na porta traseira. Ela não é galvanizada. Alguns proprietários conseguiram repintar a peça dentro da garantia. Elementos decorativos cromados também causam críticas. Os proprietários também reclamam dos rangidos na cabine e do rápido desgaste do estofamento de couro dos bancos dianteiros. Os ladrões de carros costumam atacar os elementos dos espelhos laterais. Às vezes, o sistema de áudio Premium Mark Levinson falha, o som desaparece e o disco é ejetado espontaneamente. Frequentemente, a simples limpeza de todos os conectores, contatos e botões ajuda. Para fazer isso, você terá que remover a unidade principal. De repente, seu disco rígido também pode ficar dormente. Às vezes, ele pode ser revivido após atualizar o sistema de áudio. Os faróis começam a brilhar sob seus narizes, eles sobem com menos frequência, devido a um sensor de posição do corpo com defeito, a junta fica azeda. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.